Olá pessoal, vamos andando para o nosso módulo 4 para a gente tratar justamente sobre o controle interno da gestão, que é a primeira categoria de controle, de defesa de uma entidade, para depois comentarmos do controle interno e da auditoria. E aí eu sempre gosto de começar esse nosso papo mostrando e revelando para vocês uma pesquisa feita há um certo tempo pelo Banco Mundial com esse cenário que aparece na tela para vocês. Ou seja, peço atenção para os homens só não focarem no veículo, né, que quase sempre enche os olhos, mas vejam só, o contexto situacional é: você entrando no seu veículo percebe que tem um envelope, esse envelope dentro tem dinheiro, dentro de um estacionamento que na situação 1, como a gente vai revelar para vocês, não tem a menor possibilidade de terem conhecimento desse fato. Qual fato? O envelope do lado do seu carro. Ou seja, você está livre, leve e solto para tomar a ação que ache mais correta fazer. Ou seja, nesse cenário, a possibilidade de identificar alguns percentuais, como aparece aí na tela para vocês. Qual percentual, não vamos trabalhar nem em números, né? Qual o percentual de pessoas que pensariam duas vezes em, tomar aquela velha atitude de ficar com aquele pacote ou não ficar com aquele pacote, nesse primeiro cenário onde, mais uma vez, simplesmente não há a menor possibilidade de terem conhecimento dessa sua atitude. 50% pelo menos ficariam nesse embate de atitude ética e 17% aí, pelo menos, ficariam com aquele determinado envelope sem nenhum problema de consciência. Até porque a gente é levado a pensar de que o achado não é roubado. E aí isso até uma tranquilidade e um conforto moral em relação a essa sua atitude. Num segundo cenário, vocês vão perceber que é o mesmo contexto situacional, porém com um único detalhe. Há literalmente uma fiscalização intensa, 1 milhão de câmeras olhando exatamente o que você vai fazer. E aí, de forma surpreendente, simplesmente há uma redução, percebam aí na tela, de só 300% em relação aos que ficariam de pronto com aquele determinado envelope. Ou seja, o fato de estarem de olho em você molda o seu comportamento. Freud já dizia literalmente que o ser humano, por ser humano, com todas as suas características e qualidades, altera o seu comportamento apenas se tiver algum consequencialismo, seja ele positivo ou seja negativo. E nesse caso, percebam que o fato de estarem de olho numa simples fiscalização, não é nem controle, porque você não iria fazer absolutamente nada, não iria tomar nenhum tipo de ação, mas apenas uma verificação de uma determinada situação. Já levaria a esse aumento significativo na redução desse comportamento que seria se apropriar de algo que não é seu e no aumento do percentual das pessoas que eventualmente ficariam indecisas naquele famoso debate ético, que é um exercício diário, hercúleo, cansativo, mas que todo santo dia, enquanto estivermos vivos, teremos que fazer. Assim como a gente mencionou no final do módulo anterior, quando mencionamos a importância aí da ética. Então eu sempre gosto de mencionar essa pesquisa do Banco Mundial para já começarmos numa reflexão inicial. E um desdobramento natural dessa fiscalização é o consequencialismo, como a gente mencionou. E aí eu chamo a atenção a vocês que esse consequencialismo não está vinculado, agregado à gravidade do que irá por vir. Ou seja, a consequência não precisa ser necessariamente muito gravosa ou enfim, gravosa. O mais importante é a certeza em relação justamente àquela determinada consequência. Naquela nossa simulação ou em outros vários casos, o que interessa não é a gravidade daquela determinada punição, mas uma vez e sim a certeza que ela vai ser aplicada. E aí eu sempre trago esse mesmo exemplo que é comum
Provavelmente nessa semana vocês já estiveram nesse tipo de recorte situacional, que é a condução do seu veículo ou em algum veículo que você esteja trafegando, que você sabe conscientemente que a velocidade da via não é a que você está, mas pelo simples fato de avistar um determinado veículo de um agente que detém um poder de polícia, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja um Detran da vida, você automaticamente, de forma inconsciente, faz o que com o seu veículo? Isso mesmo, reduz, assim, nem percebeu, né? Mas reduz e fica alinhado, emparelhado, literalmente com esse veículo, na velocidade correta da via, às vezes achando ruim, às vezes, né, quase com aquela vontade de esganar o condutor desse veículo, mas se adequa naturalmente. Literalmente porque você tem certeza de que se ultrapassar na velocidade que estava, seria, no caso, punido. E aí vejam, esse tipo de deliberação que a gente precisa ter, inclusive uma consciência, sob pena de você desvirtuar daquela retidão que a gente já mencionou tantas vezes aqui. É uma balança, você precisa sopesar, e se eventualmente o que for mais significativo e importante será você exercer, enfim, o seu objetivo 1, 2 ou 3, e que para isso você precisará conduzir o seu veículo acima daquela determinada velocidade, que assim o faça, já sabendo necessariamente que será punido e arque com essa consequência de uma forma natural. Leia-se accountability, que a gente já mencionou anteriormente. E não essa adequação momentânea para logo depois que esse veículo para ou muda o trajeto, você se reprograma, né? Quase como esses aplicativos, né? Te redireciona a sua rota e volta pela velocidade que você julga a mais adequada em virtude da sua condição. Então isso aqui é só uma pequena reflexão enaltecendo a necessidade e a importância da fiscalização. Já que estamos mencionando sobre controle interno, não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas desde a década de 40, o ICPA, que é o Instituto Americano lá dos Contadores Públicos Certificados, define o que vem a ser controle interno. Isso é um recorte histórico interessante, a gente vai projetar isso mais lá na frente quanto à estrutura clássica do controle e uma estrutura mais moderna, vamos dizer assim, mas na tela aí já é projetado para vocês justamente o conceito definido lá do finalzinho da década de 40, que a gente fez um recorte bem simples e objetivo para passar para vocês. Vejam só. O ICPA já dizia que o controle interno é o plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados aplicados em uma empresa a fim de proteger seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas pela gestão. Então percebam que o foco era bem direcionado em relação a um contexto de exatidão e fidelidade numérica em relação a cumprimento de diretrizes administrativas, numa visão relativamente linear. A gente vai perceber que isso já evoluiu significativamente, mas antes disso, compartilhar com vocês um alinhamento, diríamos, mundial quanto ao perfil desejado às pessoas que figuram justamente neste time. O time do controle, o time da auditoria, o time que consegue literalmente executar e concretizar uma fiscalização. Lá na década de 70, outra instituição internacional, que é a Intosai, realizou um congresso no Peru, no finalzinho da década de 70, e que materializou um documento chamado, literalmente, de Declaração de Lima. Nesse instrumento, lá no seu artigo 14, como aparece aí na tela para vocês, vem um recorte de qual seria os requisitos, as características desejáveis para esse tipo de staff. Ou seja, as pessoas que estão vinculadas a esse tipo de atividade precisam ter essas 3 grandes características. Percebam que a primeira delas apontadas aí é que tenham literalmente um conhecimento, uma qualificação
apropriada. 2, que essa qualificação apropriada seja, inclusive, acima da média. E aí, é claro, a cereja do bolo é uma questão lógica. Se você vai estar acima da média, a sua remuneração também deve acompanhar essa lógica e ser acima da média. Percebam todos vocês aí das estatais ou eventualmente inclusive do próprio Sistema S, já que isso é altamente transversal, dá uma boa dica se eventualmente essa carreira dentro da sua instituição ainda não está acima da média. Veja que a própria estrutura do controle externo no Brasil se baseou nessa documentação para se redirecionar. Então isso foi no finalzinho da década de 70, nos anos 80, com a nossa Constituição, o controle foi alçado a uma plataforma constitucional maravilhosa, muito maior do que se tinha anteriormente e, convenhamos, um redirecionamento virtuoso, excepcional quanto a esse tipo de carreira no âmbito, pelo menos da União e em alguns vários estados também nesse sentido. Então, olhando para dentro da estrutura das entidades da administração indireta, ou seja, das empresas estatais, bem como das entidades do Sistema S, o que a gente deixa como dica seria justamente essas características, porque são elas que irão garantir uma sensibilidade fundamental para exercer essas atividades típicas do controle e da própria auditoria. E levando para frente esse nosso papo, eu, mais uma vez, vou me basear lá naquela instrução normativa que já falamos tantas vezes aqui, que é a 01 de 2016. Mais uma vez, vamos fazer um recorte, esquecer que isso é de aplicação para o poder público federal e transcender essa aplicabilidade em prol da boa governança. Então, acho que é super pertinente a gente fazer um recorte. Eu coloco aí na tela para vocês o artigo 8º dessa instrução normativa que traz justamente elementos relevantes. Então, eu direciono vocês à leitura bem rapidinho dos principais pontos. Diz o artigo 8º que os princípios do controle vão mencionar ou vão tangenciar a aderência à integridade a valores éticos, como não poderia deixar de ser, já mencionamos isso também quando falamos do programa de integridade. 2, competência da alta administração, mais uma vez o papel fundamental, não só lá naquele primeiro elemento do compliance, como também nesse outro elemento do controle interno. Coerência e harmonização da estrutura de competências e responsabilidades nos diversos níveis da gestão, ou seja, há de existir aquela compatibilidade, essa harmonização quanto à competência, responsabilidade e consequência. Esse alinhamento há de existir sempre. A clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da gestão no âmbito da organização. Mencionaremos oportunamente, inclusive, a melhor forma de você definir justamente quem são esses responsáveis. A clara definição também de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de riscos. No nosso próximo módulo dedicado aos riscos, veremos que os objetivos, essa definição de objetivos é a pedra angular de absolutamente tudo. Se não temos os objetivos, não teremos os eventos, as situações, muito menos os riscos, e aí a gente não vai controlar absolutamente nada. Destaco nesse próximo apenas o inciso 9, que diz quanto à necessidade do desenvolvimento e implementação de atividades de controle que contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos. Então, depois de todo o desenvolvimento na identificação, na avaliação, no tratamento do risco, que vamos estudar ainda oportunamente, há a necessidade do controle vir a desenvolver e implementar atividades que contribuam para que a gente mantenha os riscos em níveis aceitáveis. Por fim, o inciso 13, 14 e 15, quanto à disseminação de informações para o fortalecimento da cultura e da valorização dos controles internos da gestão, ou seja, há uma necessidade da comunicação para ser ativamente
participativa nesse fluxo, justamente para proporcionar o famoso aculturamento. Enquanto a gente não inspirar e esse sentimento relacionado ao risco, ao compliance, ao controle interno, que é o ponto agora em discussão, que levam à governança, realmente fica precário, né, a condução das nossas entidades. Inciso 14, realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do funcionamento. E aí, mais uma vez, vamos monitorar para depois avaliar. É óbvio que a realização dessas avaliações depende necessariamente de um monitoramento. E, por fim, comunicação do resultado da avaliação desses controles para os responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a própria alta administração, que precisa ter esse conhecimento para, eventualmente, redirecionar algum comando. Então, vejam, baseado naquela conceituação lá da década de 40 quanto ao controle, poderíamos dizer que até pouco tempo, não vamos chegar a precisar qual década, mas a concepção antiga do controle seria essa que aparece na tela para vocês. Praticamente um pensamento bem catedrático, bicolunado, se preocupado com dois aspectos, um aspecto contábil e outro aspecto meramente administrativo. Ou seja, temos que trabalhar com integridade, confidencialidade, segurança ambiental, física, lógica das informações contábeis e, obviamente, um olhar sobre eficácia, eficiência e, por que não, né, efetividade em relação à atuação daquela determinada entidade e a obediência às diretrizes administrativas. Percebam que uma conjectura um pouco e relativamente engessada. A gente evoluindo para a nova perspectiva desse controle, nesse ambiente todo que estamos aqui deliberando, né, sobre a governança, por meio de todos os outros instrumentos que, junto com o controle, vão proporcionar esse ambiente, a gente poderia minimamente dizer que hoje a visão desse controle seria mais ou menos esse escalonamento que aparece para vocês. Num primeiro momento, vejam só, o controle vai fazer o devido acompanhamento dos riscos que foram identificados. E como identificar e trabalhar esses riscos, não se preocupem, teremos um módulo específico para deliberar sobre isso. Muito bem, se o controle faz esse acompanhamento do risco, esses riscos foram identificados tendo uma referência. E essa referência, nada mais nada menos, são os objetivos da instituição, que não necessariamente só os estratégicos, podem ser de outra ordem, como operacional, mas a gente destaca os objetivos estratégicos devido à sua importância institucional. E esses objetivos estratégicos são fixados justamente para transmitir os valores que a sua instituição decidiu declarar para si e para outros. E esses outros são todos os que têm algum tipo de relacionamento com a entidade de vocês, que são aí, na linguagem americanizada, os nossos queridos stakeholders, ou seja, as partes interessadas em estabelecer uma comunicação com as nossas entidades. E isso tudo, acompanhar um risco que foi identificado, baseado num objetivo estratégico, que transmite valores para os nossos terceiros interessados, isso tudo é o que garante, literalmente, uma sobrevivência, uma perenidade institucional. Hoje, o controle é esse agente que irá reportar isso tudo, fazer esse acompanhamento para proporcionar, em última instância, a garantia de uma perenidade de sobrevivência da nossa entidade. E aí percebam que há uma potencialização do controle significativa, uma transcendência em relação às suas ações. É a área que irá garantir a informação fidedigna para a alta administração poder tomar as decisões que precisam ser tomadas da forma mais firme possível e no menor tempo possível. Então, essa é uma visão modernosa em relação ao controle interno. E aí, aqui é só para destacar que
o controle é mais um dos outros elementos que proporcionam uma boa governança, como a gente já mencionou há vezes para trás. Enfim, está aí o layout, vamos dizer assim, daquela perspectiva que já falamos desde o módulo 1, quanto às linhas ou camadas de defesas institucionais. Mencionamos e lemos agora há pouco os princípios do controle interno, que a Instrução Normativa 01 de 2016 traz como controles internos da gestão. Ou seja, esses controles internos da gestão são os controles que cada um de nós, na ponta, como agentes, podemos executar. Ou seja, é pulverizado no front de defesa da nossa instituição. Isso seria a primeira camada de defesa. Num segundo nível, que a gente já trouxe até naquela visão piramidal, mas trazemos aqui agora nessa nova concepção, são atividades que acabam se sobrepondo em relação às ações pulverizadas, porque é aqui que nós iremos dar conformidade ao que se faz, é aqui, como vocês podem perceber, que iremos validar questões relacionadas à qualidade, ao gerenciamento do risco, à segurança da informação, enfim, e que está um nível acima da pulverização dada pelo controle interno da gestão. Destaco a última linha, que é a auditoria interna, que, vejam só, não fazem ou não devem fazer um trabalho de controle. A auditoria, percebam visualmente, que está vinculada também à alta administração estratégica, ou seja, dependendo da estrutura de cada entidade, ao conselho de administração ou ao conselho deliberativo. A auditoria precisa ter esse contato, esse canal direto em relação a essa estrutura para proporcionar um aspecto de supervisão justamente das áreas que validam a ponta. E aí é uma consequência lógica de acompanhamento situacional. Ou seja, no primeiro momento, mais uma vez, os controles internos da gestão, pulverizados em todos os agentes responsáveis por uma atividade dentro de um fluxo de trabalho, sendo acompanhados de perto por uma determinada área específica, que pode ser um controle interno, que pode ser a área de compliance, que pode ser eventualmente um comitê, mas que faça esse acompanhamento relacionado a essa implementação. E numa terceira e última linha de defesa, a auditoria com essa visão muito mais ampliativa e de garantia de que o agente garantidor está fazendo o seu dever de casa. Basicamente, visualmente, a argumentação é essa. Eu peço que vocês, eventualmente, se tiverem a intenção de conhecer um pouco mais dessa argumentação, acesse o nosso material complementar, que já está lá, a versão inclusive traduzida ao português, da construção metodológica dessas 3 linhas ou 3 camadas de defesa. Então, a partir de agora, a gente vai só ilustrar bem rapidamente a intersetorização do controle, só para vocês captarem muito bem essa necessidade de se fixar as responsabilidades de cada um dos agentes envolvidos num fluxo de trabalho. Vocês vão perceber que o exemplo é bem simplório, é uma descrição de uma situação que ocorre dia sim, outro também, dentro das nossas entidades, com esse objetivo de elucidar esse tipo de situação. Então, vamos lá para o slide para mostrar para vocês a etapa 1. Entidade realiza um modo de disputa aberto para registro de preços, visando o atendimento às necessidades administrativas. E aí eu chamo a atenção, disputa aberto, porque não necessariamente irão fazer o pregão. As entidades do Sistema S ainda não largaram essa nomenclatura, mas as estatais aí já dispararam na frente com a nova legislação, trazendo simplesmente modos de disputa, o aberto ou fechado. Isso, quanto às estatais, vamos comentar oportunamente em outro módulo. Finalizada a licitação, as vencedoras assinam a famosa RP, a ata de registro de preço, com as condições pré-definidas. Na etapa 2,
para repor eventualmente os estoques, o responsável pelo almoxarifado central, e aí percebam, né, uma daquelas áreas que foram apontadas lá naquela pesquisa como áreas quase sempre envolvidas em atos, né, lesivos / corruptivos dentro da estrutura da administração. Mas vamos lá. Envia o ofício ao responsável pelo gerenciamento da ata com a relação, enfim, do material de expediente que vai ser necessário. Numa terceira etapa, de posse desse ofício recebido lá do almoxarifado que centralizou as demandas, o colaborador responsável por gerenciar a famosa RP formaliza uma autorização de fornecimento ou uma nota de empenho, dependendo do caso em concreto, para o fornecedor com a quantidade pretendida, leia-se necessidade da administração, um preço unitário, um preço total, local e prazo para aquela entrega. Numa quarta etapa, esse mesmo fornecedor, por óbvio, vai enviar para o almoxarifado central os materiais que foram demandados, que irão ser recebidos por uma comissão de colaboradores designadas para isso ou, eventualmente, um determinado colaborador. E após essa conferência de quantidade, especificação, a marca, validade, todos os fatores que venham a ser indicados como necessários para viabilizar o atesto em relação àquele recebimento, ou seja, a validação de que tudo que foi entregue é exatamente o que se pediu, mediante aí um carimbo e a posição de assinatura no documento fiscal. Numa quinta etapa, o fornecedor vai encaminhar a entidade responsável pela gestão lá da RP, da ata de registro de preço, a nota fiscal que foi recentemente atestada por quem recebeu. Uma sexta etapa, com essa requisição, a ordem de fornecimento, a nota de empenho, a atestada, abre-se naturalmente o fluxo de pagamento. Consulta-se a regularidade daquele determinado fornecedor, anexe-se isso, obviamente, ao processo de pagamento e se tudo estiver nesta coerência, nesta conformidade, mais um ponto de compliance, aí o pagamento vai ser autorizado pelo gestor e, por consequente, pelo ordenador de despesa, emitindo a ordem de pagamento para essa quitação. Percebam, 7 etapas bem simplórias, rápidas, mas que demonstram que o processo é integrado e nessas 7 etapas a gente consegue visualizar nitidamente que existem vários agentes envolvidos, cada um no seu nível de atribuição de responsabilidades e que precisam ter um acompanhamento por meio do próprio controle. O controle irá definitivamente chancelar se essas atividades estão sendo praticadas de acordo, literalmente, com os direcionamentos colocados na casa ou, eventualmente, impostos pela própria legislação. E mais, se os pontos que o compliance apontou como necessários para validar essa conformidade estão efetivamente sendo praticados. Vejam só, todos os que estão envolvidos em algum processo de trabalho integram esse controle, que é o controle interno da gestão, pulverizado numa primeira linha de proteção institucional, e são detentores de riscos, motivo pelo qual precisam saber cuidá-los, tratá-los, que esse tema de riscos a gente vai se dedicar justamente no próximo módulo. Avançando em relação ao módulo aqui atinente à auditoria, ao controle interno da gestão e ao controle interno como um todo, a gente vai destacar e não poderia passar sem mencionar o famoso COSO, que nada mais é do que a metodologia desenvolvida aí pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras, como aparece para vocês, formado por essas 5 grandes instituições do mercado financeiro nos Estados Unidos, que decidiram, lá em 1992, estabelecer um framework relacionado ao controle. Ou seja, para abandonar aquela construção clássica do controle e avançarmos para uma perspectiva moderna, que a gente já mencionou e demonstramos aqui a evolução dela, o COSO, em 1992, veio estruturar uma metodologia
que ganhou peso, ganhou corpo e foi sendo divulgado a nível mundo, baseado no famoso cubo que iremos analisar daqui a pouco, justamente para tentar construir uma estrutura adaptável a qualquer tipo de instituição, a qualquer tipo de objeto, para garantir que este monitoramento relacionado ao controle fosse integrado com todas as outras áreas da instituição e que isso garantisse um ambiente de risco mais controlado, decisões institucionais mais consolidadas e que, por reflexo natural, implicaria numa melhor governança. Então, esse é o escopo dessa atuação da metodologia do COSO que iremos demonstrar a vocês daqui a pouquinho. Eu chamo a atenção desses principais pontos que aparecem aí na tela. Já mencionamos que foi publicado em 92, recentemente atualizado em 2013. Define o controle interno como um processo projetado e implementado pelos gestores para mitigar riscos e alcançar objetivos. E aproveita e conceitua o risco também, isso a gente vai mencionar na outra estrutura do COSO, mais atualizada, construída, focado no risco, mas que desde essa época já traz esse desdobramento conceitual. O risco seria a possibilidade da ocorrência de um evento que possa afetar o alcance do seu objetivo. Então percebam, em definitivo, que a fixação do objetivo é, mais uma vez, como já mencionamos aqui nesse módulo, a pedra angular para o avanço em relação ao gerenciamento do risco e, obviamente, a necessidade do acompanhamento pelo próprio controle. Está projetado aí para vocês justamente os 3 pontos, as 3 dimensões abordadas pelo cubo do COSO. Ou seja, numa primeira dimensão, os objetivos, o que a instituição quer literalmente ter ou alcançar. Numa segunda dimensão, vamos falar dos elementos, ou seja, quais são os instrumentos necessários para a gente alcançar esses objetivos que foram fixados. E por fim, uma terceira dimensão, não poderia ser uma dimensão subjetiva da sua estrutura, ou seja, quais são os agentes, quais são os responsáveis em materializar esses elementos e, por consequência, obviamente, cumprir com esses objetivos. Então vejam que é até lógico, existe uma estrutura que irá materializar, concretizar elementos e quando isso acontecer, bingo, o objetivo estará, se não cumprido, em linha com a sua realização. Então essa é a grande intenção. Aí está apresentado literalmente o cubo do COSO, que eu vou tomar liberdade de passar rapidinho o slide para chegar nessa visualização das dimensões como mencionamos. Então existe uma dimensão relacionada aos objetivos e essa dimensão vai trabalhar com objetivos de 3 ordens, como vocês podem perceber aí, operacional, de divulgação e de conformidade. Uma segunda dimensão dos componentes, que são aqueles instrumentos para se alcançar a concretização dos objetivos, resumido em ambiente de controle, avaliação dos riscos, as atividades de controle, as informações e comunicações, ou seja, divulgação e as atividades de monitoramento. E uma terceira dimensão quanto à sua estrutura. Quem vai ser responsável em fazer isso? Vai ser um nível de função, de unidade operacional, de divisão ou um nível de entidade maior. Basicamente, essa é a tridimensão colocada no famoso cubo. Percebam que os objetivos, que é a primeira dimensão, são de 3 índoles: operacional, de divulgação e de conformidade. Aqui eu tomo a liberdade só de explicar sucintamente cada um, para depois a gente avançar na leitura dos seus elementos. O objetivo operacional está relacionado à sua eficácia, à sua eficiência, lê-se também aí, efetividade institucional e a salvaguarda, por lógica, dos seus ativos. O segundo objetivo de divulgação
seria a transparência, a exatidão, a integridade das informações. E aí, registra-se informações financeiras e não financeiras também. E, por fim, os objetivos de conformidade, ou seja, de alinhamento com os direcionamentos legais, regulamentares, vigentes e que são mais do que necessários para o desenvolvimento da sua atividade. Evoluindo para a questão dos componentes, nós vamos, a partir de agora, explicar os princípios que materializam cada um deles. Ou seja, percebam que são 5 elementos, como a gente já tinha comentado anteriormente nessa dimensão, e em cada um deles, a partir do próximo slide, nós vamos pulverizar, explodir cada um dos componentes que traz consigo princípios que chancelam aquele determinado elemento. No final das contas, vocês vão perceber que são 17 princípios que dão um bom direcionamento no sentido de saber se há ou não há na sua entidade o estabelecimento desses elementos que são os fundamentais para alcançarmos os nossos objetivos. E é o cumprimento desses objetivos, mais uma vez, que vai gerar valor, que vai demonstrar os valores institucionais para as partes interessadas e é isso que vai manter, literalmente, a sua entidade no ar. Ou seja, é questão da nossa sobrevivência. Percebam aí, um primeiro elemento, que é o ambiente de controle, seria um componente que poderia ser sucintamente resumido como o conjunto de normas, processos e estruturas, sendo a base dos controles internos para uma organização. Então, a base do controle, por óbvio, é um ambiente que proporcione esse controle. A avaliação dos riscos, por meio da identificação e análise dos riscos relevantes para a concretização dos seus objetivos, as atividades de controle, que são as políticas e os procedimentos propriamente ditos de controle que visam assegurar que essas diretrizes sejam seguidas. Por fim, um componente de informação e comunicação, ou seja, de identificação, captura e troca dessas informações. É mais do que fundamental ser transparente na informação, e aí é um conceito que ainda vamos abordar ao longo do módulo, chamado transparência ativa, e isso está altamente vinculado a esse componente de informação e comunicação. É com a transparência ativa que a gente chancela, por exemplo, esse componente, proporciona o cumprimento de algum objetivo e transmite o valor que quase sempre está, na grande maioria das entidades, relacionados à transparência. E isso, não tenha dúvida, que auxilia a consolidação da imagem institucional e da nossa perenidade. O último componente de monitoramento é aquele componente mais chato e quase sempre a gente não tem a paciência, vamos dizer assim, de se acompanhar, mas que é fundamental. É o processo que avalia a qualidade do desempenho desses controles internos. Como a gente mencionou, antes de a gente explodir em relação a cada um dos princípios, poderíamos fazer esse resuminho que aparece para vocês. Controle interno é 4 coisas. Um processo realizado por pessoas, adaptável à estrutura da entidade, capaz de proporcionar segurança razoável. E aí, vejam só, eu chamo a atenção de cada um de vocês. A segurança razoável, não há nenhum modelo, nenhuma estrutura, nenhuma blindagem 100% absoluta. Todas as metodologias, seja o COSO, sejam as demais, que iremos inclusive até abordar sucintamente quando falarmos no próximo módulo sobre gestão de riscos, o maior objetivo é apenas demonstrar ou garantir uma segurança razoável. Vejam, o último conduzido para atingir objetivos em uma ou mais categorias, como a gente já mencionou. Então, avançando a essa questão principiológica, trazendo esses conceitos fundamentais, a gente começa com o primeiro componente, que se chama ambiente de controle. Vejam só o que aparece na tela para vocês. O ambiente de controle será, vamos lá, concretizado
ou demonstrado que está num caminho razoável, quando a organização demonstrar ter comprometimento com a integridade e os valores éticos, e esse comprometimento depende, primeiro, da alta administração, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, e da retidão. O comprometimento é, mais uma vez, reforçado pelo alinhamento. Não adianta a organização demonstrar que há uma estrutura e, na prática, não executá-la. 2. A estrutura de governança demonstrada a independência em relação aos seus executivos e supervisionada o desenvolvimento e o desempenho do controle interno, e aquela estrutura de governança que mencionamos lá no módulo 2, de não sombreamento, de divisão em relação à propriedade e à gestão, baseado naquela velha teoria que já mencionamos lá no módulo 2, a teoria da agência, que no âmbito público que estamos envolvidos, seja por meio das estatais, seja por meio das nossas queridas entidades do Sistema S, está materializada no agente principal, ou seja, na própria sociedade, na nossa função como gestor. 3. A administração estabelece, com a supervisão da estrutura de governança, ou seja, um apoio de toda aquela estrutura que já mencionamos, os níveis de subordinação e as autoridades e responsabilidades adequadas na busca dos objetivos, 2 princípios que comentamos lá na governança. Um relacionado à responsabilidade e o segundo casadinho sobre a accountability. O 4, a organização demonstra comprometimento para atrair, desenvolver e reter talentos competentes em linha com seus objetivos. Se determinada entidade quer demonstrar literalmente um determinado valor ou demonstrar, concretizar um ambiente X, Y ou Z, os seus agentes precisam ser recrutados nesta mesma linha. Isso a gente vai perceber muito nitidamente quando estivermos trabalhando esse mesmo cubo, um pouquinho adaptado para a gestão de riscos em relação ao seu apetite. Instituições que possuem uma tendência mais conservadora precisam, obviamente, atrair, desenvolver e reter pessoas competentes alinhadas com esse objetivo focado numa linha mais conservadora e assim sucessivamente para as instituições mais inovadoras e que, por óbvio, possuem um apetite muito maior ao risco. A organização faz com que as pessoas assumam responsabilidade por suas funções de controle interno na busca pelos seus objetivos. Assumir essa responsabilidade e as consequências oriundas disso é a accountability que nós já vimos e estudamos lá no módulo 2. Avançando para o segundo componente, aparece aí para vocês a avaliação de riscos. E os princípios, que são 4 aí, vinculados a esse componente de avaliação de riscos, destacamos o princípio relacionado à organização, quando especifica os seus objetivos com uma clareza suficiente a permitir a identificação e avaliação dos riscos associados a esses objetivos. Já mencionamos mais de uma vez aqui que é com base nesses objetivos que a gente vai desdobrar o restante. Ou seja, é partindo do objetivo que nós temos um cenário situacional, ou seja, um recorte de um contexto, e esse contexto vai materializar-se num evento, e esse evento é o que nós iremos ter que trabalhar. Ou seja, avaliar aquele determinado evento quanto ao cumprimento do seu objetivo. A organização identifica os riscos à realização de seus objetivos por toda a entidade, analisa os riscos como uma base para determinar a forma como devem ser gerenciados. Mais uma vez, uma ligação praticamente umbilical com a gestão de riscos que iremos estudar no próximo módulo. A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à realização dos seus objetivos.
Então, essa perspectiva de potencial para a fraude é altamente relevante quando estudarmos no próximo módulo a questão da avaliação do risco, trabalhando com várias réguas. Perceberemos nitidamente que até na régua que achamos tecnicamente mais apropriada, esse cenário de potencialidade à fraude tem que ser considerado. E a organização identifica e avalia as mudanças que poderiam afetar de forma significativa o sistema de controle interno. Quando, enfim, há um comprometimento e a realização dessas ações, podemos declarar em definitivo que a entidade está aí apta ou está envolvida materializando este componente chamado avaliação de riscos. E isso é fundamental para o cumprimento de um objetivo. Avançando na tela para vocês, atividades de controle. Isso acaba refletindo em 3 princípios. A organização seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem para a redução a níveis aceitáveis dos riscos à realização dos objetivos. E aí não vou ser redundante, mais uma vez, palavrinhas que já estão sendo até quase que desgastantes, mas necessárias. Objetivos e aí riscos. Uma vez fixados os objetivos, os riscos devem ser visualizados, tratados para cumprirmos com tais objetivos. Se a organização consegue selecionar e desenvolver atividades concretas de controle que contribuem para isso, bingo! A sua entidade pode marcar um check nesse princípio porque está materializando uma atividade de controle, está materializando o controle. Próximo princípio, a organização seleciona e desenvolve atividades gerais de controle sobre a tecnologia para apoiar a realização dos seus objetivos. E aí mais um princípio para chancelar um elemento chamado atividade de controle. Há de existir o desenvolvimento e a seleção dessas atividades de controle. E, por fim, a organização estabelece atividades de controle por meio de políticas que estabelecem o que é esperado e os procedimentos que colocam em prática essas políticas. Ainda vamos abordar a necessidade de realização e de elaboração de políticas e, óbvio, a política é apenas a demonstração, a elucidação, o comprometimento da instituição em relação àquele determinado comportamento. Mas a partir do momento que você desenvolve e estabelece atividades de controle por meio dessas políticas, você materializa em definitivo mais esse componente. Chegando na parte final, quanto à informação e comunicação, que é quase sempre um déficit significativo das nossas entidades, sejam elas as nossas estatais ou as entidades do sistema, há um reflexo, vamos dizer assim, em relação sempre à comunicação. Há um déficit nessa publicidade em relação às nossas ações. As estatais, quase sempre porque acabam sendo, enfim, omitidas ou sombreadas pela administração direta ao qual estão vinculadas, e as entidades do sistema, enfim, em virtude de uma deficiência clássica das nossas entidades de saber, como já escutei de ministros do Tribunal de Contas da União, vender o peixe. Precisamos, literalmente, ter essa perspectiva de dar conhecimento das informações relevantes do próprio sistema, porque isso ajuda a conhecer mais o sistema e a eliminar maus pensamentos, ou seja, não, mas eu acho que não há nem achar nem nada, porque realmente a informação estará lá devidamente publicada. O primeiro princípio atinente a esse componente diz: a organização obtém ou gera e utiliza informações significativas e de qualidade para apoiar o funcionamento do controle interno. Então, é de uma importância significativa o trabalho da comunicação, porque é com essas informações que o próprio controle pode trabalhá-las para concretizar atividades de controle ou para preparar um ambiente de controle.
O próximo princípio é a organização transmite internamente as informações necessárias para apoiar o funcionamento do controle interno, inclusive os objetivos e as responsabilidades pelo controle. E aqui é um déficit muito exposto em relação ao lado mal. E aí eu digo lado mal por quê? Em relação a responsabilidades, em relação aos seus objetivos, e aí vejam, eu tenho que comunicar explicitamente quais são os objetivos, o que eu desejo no cumprimento e o que acontece quando não se cumpre. E o que a gente mais percebe é que, eventualmente, se expõe os objetivos institucionais, quase sempre vinculados ali, né? A famosa missão e visão de uma instituição, mas que você não percebe nitidamente, até para o próprio público interno, as responsabilidades em relação a isso. Ok, isso é o que se deseja em relação aos objetivos. E o que acontece quando não se cumpre? Eu não sei. A grande maioria provavelmente também não sabe. Ou, quando sabe, é um assunto tratado com muito cuidado, quase que velado, e em função desse componente de informação e comunicação, tem que ser de uma forma ativa, transparente, em absolutamente todas as informações, positivas e negativas. Por fim, a organização comunica-se com os públicos externos sobre assuntos que afetam o funcionamento do controle interno, e aí a assessoria de imprensa está aí para isso, fazem quase sempre um trabalho interessante, mas não vejo reiteradamente ações concretas como coletivas de imprensa ou qualquer coisa parecida, chamando esse público externo para exteriorização justamente de, uma prestação de contas, vamos dizer assim, informal. E isso, para as estatais, houve um ganho significativo. A famosa elaboração da Carta Anual de Governança, que deve ser devidamente comunicada, exteriorizada, publicada, na nossa concepção, chancela em absoluto esse princípio do elemento informação e comunicação dessa metodologia do COSO. O último componente são as atividades de monitoramento que estão agregadas a dois princípios. O penúltimo, a organização seleciona, desenvolve, realiza avaliações contínuas ou independentes para se certificar da presença dos componentes do controle. Há de existir um monitoramento para se fazer uma avaliação e se constatar. E aí? Estamos literalmente dando concretude ao controle, e esse controle, seja o controle pulverizado nas pontas, o controle interno da gestão, distribuído para cada um dos responsáveis por uma atividade num fluxo de trabalho, e também ao controle interno como estrutura de segunda camada de proteção, quanto ao seu devido funcionamento de acompanhamento. Por fim, a organização avalia e comunica deficiências no controle interno em tempo hábil aos responsáveis por tomar ações corretivas, inclusive a estrutura de governança e alta administração, conforme o caso. Ou seja, uma das atividades do monitoramento é de também fazer o reporte. Não adianta apenas ficarmos preocupados em fazer os registros se nós não encaminhamos, não retroalimentamos a estrutura com essa informação. Então percebam que o controle realmente está hoje totalmente estruturado para ser integrado com toda a estrutura, com toda a composição administrativa das nossas entidades, buscando literalmente um avanço na própria governança. Então, a partir do próximo módulo, vamos avançar em mais um desses elementos que proporcionam a boa governança, que é a gestão de riscos. Até lá!